Irmãos, boa noite. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Vamos fazer a leitura lá no texto que está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Será o texto que vamos meditar com a igreja nessa noite. Um texto muito conhecido dos irmãos, Mateus capítulo 9, versículo 35 até o versículo 38. E eu convido os irmãos, mesmo assentados como estão, a lerem comigo em uma só voz esse texto. Mateus 9, do 35 ao 38, Jesus ia por toda parte fazendo bem, e a seara e os trabalhadores, leamos todos juntos, e percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, trazendo toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, Deus Santo, estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra. E agora, ó Pai, te pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Deus. Me use, ó Pai, apenas como um instrumento eficaz em Tuas mãos, ó Pai. Me dê clareza, objetividade, ó Pai, coragem, intrepidez, mas acima de tudo, fidelidade à Tua santa palavra, ó Pai. Que os nossos corações nessa noite possam estar cativos a ouvir a Tua palavra, ó Pai, e colocá-la em prática em nossas vidas. Que assim possa ser em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido da igreja. Mateus capítulo 9, do 35 ao 38, Jesus vai falar sobre a seara e os trabalhadores. O Evangelho de Mateus, ele é um evangelho riquíssimo, um livro cuidadosamente planejado, escrito pelo discípulo Mateus e, é claro, inspirado pelo Espírito Santo. E esse evangelho traz a visão de Mateus, que foi uma testemunha ocular da vida de Jesus. E esse evangelho, então, ele tem como propósito maior transmitir os ensinamentos de Jesus. E esse livro, meus irmãos, ele não trata apenas de uma história de Jesus, não trata apenas de uma biografia, não fala somente de teologia ou de confissão, mas, na verdade, esse evangelho é uma combinação de todas essas coisas. E Jesus é apresentado por Mateus aqui como indicação do cumprimento de todas as esperanças que o povo de Israel, o povo de Deus, tinha no Antigo Testamento. O Evangelho, então, mostra os ensinamentos de Jesus sobre Ele mesmo, sobre o reino dos céus, o plano da redenção do Pai, a renovação que havia sido profetizada desde a queda, está lá em Gênesis 3, versículo 15. O Evangelho de Mateus, então, tem seu início no capítulo 1, falando da genealogia de Cristo, do seu nascimento, a sua infância, que já mostrava que ele era o Messias tão esperado pelo povo de Israel. No capítulo 3 em diante, se inicia aqui um relato mais detalhado desse Messias que havia nascido. João Batista, a voz que clama no deserto, anuncia Jesus, então, como aquele que traz o reino do céu. Aquele que realmente, meus irmãos, era digno de ser o Messias, de ser chamado de Messias. Após, então, seu batismo, se dá início ao ministério de Jesus. E Jesus volta para a Galileia, meus irmãos, e começa a recrutar ali seus discípulos. Nós temos o caso, lá no capítulo 4 do mesmo Evangelho de Mateus, Pedro e André sendo recrutados por Jesus. Estão ali à beira do mar, pescando. E Jesus então os convida a serem pescadores de homens, está lá no capítulo 4 de Mateus. E a partir daí se vê muitos milagres de Jesus, muitos prodígios, ensinamentos, e grande multidão já o seguia. Porém, quando chegamos no capítulo 9,
no qual nós vemos, e no início do capítulo 9, nós já começamos a perceber sinais de uma tormenta que se aproximava. Nós começamos a perceber que ali Jesus, de certa forma, já era questionado. Jesus aparece aí os primeiros indícios de acusações que finalmente levarão Jesus até o Calvário e levarão Jesus até a morte. No início do capítulo 9, nós vemos que Jesus é acusado de blasfêmia. Jesus, ele cura um paralítico de Cafarnaum. No início do capítulo 9, eu peço aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas no capítulo 9 que lemos. E no início, Jesus então cura um paralítico de Cafarnaum e perdoa os seus pecados. E os escribas então o acusam de blasfêmia, porque Jesus dizia ser capaz de perdoar os pecados daquele homem. Blasfêmia, meus irmãos, é uma certa, no grego, a original de blasfêmia quer dizer calúnia, maledicência, ou seja, os fariseus, os escribas, estavam dizendo que Jesus estava cometendo calúnia contra o próprio Deus, atribuindo a si mesmo um atributo ou um poder de perdoar os pecados que era exclusivamente de Deus. E logo em seguida, continuando no capítulo 9, Jesus é acusado de imoralidade. Em Mateus 9, do 10 ao 13, nós vemos que Jesus está em uma festa e ele senta então junto com os coletores de impostos, os publicanos e outras pessoas que eram reconhecidamente pecadoras. E os fariseus então desejam explicação de Jesus por que ele estava comendo com aqueles homens, por que ele estava comendo com aqueles pecadores, uma vez que os publicanos eram odiados pelos judeus. Eles cobravam impostos, eles ajudavam, cooperavam com o Império Romano e por isso eram homens odiados. E Jesus então é acusado de ser imoral. No fundo, meus irmãos, eles queriam dizer que se Jesus andava com esses pecadores, que se Jesus sentava com eles à mesa, com esses publicanos, esses coletores de impostos, era porque Jesus era como eles. Jesus estava sendo acusado de ser imoral. E agora, entrando diretamente no texto que nós lemos, sobre a seara e os trabalhadores. Depois de ter uma base e um contexto histórico desse momento que Mateus narra desde o início até a chegada de Jesus aqui no capítulo 9, nós podemos extrair grandes ensinamentos sobre o trabalho cristão. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite. A seara e os trabalhadores. A seara e os trabalhadores. Meus irmãos, acompanhem comigo o versículo 35 do texto que nós lemos. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O primeiro ensinamento que nós podemos tirar desse texto, nesse primeiro versículo, é que Jesus, meus irmãos, ele nos chama para sermos proclamadores do evangelho. Jesus nos chama para sermos proclamadores do evangelho. Jesus era um arauto. O arauto, para quem não conhece, é o homem que leva a mensagem da parte do rei. E Jesus trazia essa mensagem da parte de Deus. E o dever do arauto é proclamar certezas. O dever do arauto é trazer verdade. E Jesus era esse que proclamava a verdade da parte de Deus. Um verdadeiro arauto. Mas é interessante, meus irmãos, nós compreendermos que é necessário um alinhamento teórico com a prática. Jesus nos ensina isso aqui no primeiro versículo. Um alinhamento teórico com a prática, ou seja, o seu conhecimento e o seu ensino para a pregação deve resultar num evangelho prático, uma vida que testemunhe essa verdade. É preciso ter o conhecimento teórico alinhado a uma vida prática, e Jesus nos mostra isso ao lermos esse primeiro versículo. Quando nós fazemos uma analogia desse ponto, comparando a missão do cristão em proclamar o evangelho como um verdadeiro combate, como uma batalha, e a Bíblia por diversas vezes nos compara a soldados, nos compara a guerreiros,
E o apóstolo Paulo é quem mais faz esse tipo de analogia, esse tipo de comparação nas Escrituras, chegando até mesmo a dizer no final da sua segunda carta ao jovem Timóteo, um texto muito conhecido da igreja. O apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, fazendo essa comparação, é interessante nós notarmos, meus irmãos, que o melhor guerreiro é aquele que obtém o conhecimento teórico, aquele que passa por treinamentos e ele os aplica na prática, na guerra, no campo de batalha, no confronto. Esse é um guerreiro eficaz. Esse é um guerreiro que realmente tem condições de lutar. Meus irmãos, um guerreiro não pode ir ao campo de batalha sem o conhecimento, sem a técnica, sem o treinamento, senão ele irá ser facilmente abatido. Da mesma forma, um guerreiro que tem um conhecimento teórico, que possui todos os treinamentos possíveis, mas nunca os colocou em prática, não tem como afirmarmos que ele é um guerreiro eficaz, que ele é um bom guerreiro na batalha. Ele não colocou em prática. Ele não possui experiência no campo de batalha. Seu conhecimento, meus irmãos, ele se resume apenas em teoria. E é na guerra que nós somos testados. É no confronto que nós somos avaliados, que nós mostramos quem nós realmente somos. E fazendo essa analogia e trazendo isso para os nossos tempos, trazendo isso para dentro da igreja, nós vemos a realidade do cristianismo atual. Igrejas, meus irmãos, com soldados preparados no campo teórico, bem treinados, com um bom conhecimento, mas que não saem do quartel, se assim podemos dizer. E nós vamos associar isso à igreja. Guerreiros que não saem das quatro paredes da igreja, não vão ao campo de batalha que é o mundo, não são testados no campo de batalha e permanecem aquartelados, como se não houvesse um combate, meus irmãos, à frente, como se não tivesse uma guerra iminente na qual nós somos chamados. Por outro lado, nós temos igrejas com soldados extremamente dispostos, soldados valentes, disposto a dar a vida na guerra, mas que não possuem conhecimento teórico ou simplesmente desprezaram esse conhecimento. Não tiveram treinamento ou apenas ignoraram a necessidade de passarem por esse treinamento. E diante das primeiras lutas são abatidos, são facilmente derrotados pelo inimigo. Nós temos esses dois lados. Nós temos guerreiros preparados, capacitados, mas que não vão à guerra. E nós temos outros indo para a guerra que não estão sendo preparados. E é por isso que é necessário a junção do conhecimento com a prática. E Jesus fazia isso, meus irmãos, de forma sublime. Ele é o modelo a ser seguido. Por isso ele é o general desse exército. Por isso ele é o nosso Senhor. Ele fazia isso de forma esplêndida. Ele fazia a junção perfeita do conhecimento com a prática. E meu irmão, você não foi chamado por Deus simplesmente para frequentar cultos, para fazer parte de um corpo onde você não exerce função alguma. Você foi chamado para um propósito muito maior. Você deve seguir o exemplo de Cristo, anunciar o Evangelho, ensinar, proclamar as boas novas da salvação, ser um guerreiro preparado, um combatente provado na batalha, na guerra, diante de um mundo hostil, diante de uma batalha que está à nossa frente. Essa é a sua missão. Nós temos essa missão. Pastor americano, batista, norte-americano, Billy Graham, foi conselheiro espiritual de vários presidentes nos Estados Unidos. Billy Graham certa vez disse uma frase que falava o seguinte: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ela ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ela ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Billy Graham pregou em 185 países dos 195 países existentes. Só não foi em 10 países.
morreu ano passado, 21 de fevereiro de 2018, aos 99 anos, Deus o chamou para a glória. Um grande pregador. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo fala: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus nos chama para sermos proclamadores do evangelho. Em segundo lugar, versículo 36, acompanhe na sua Bíblia. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Segundo lugar, meus irmãos, Jesus nos ensina a fazermos a obra por amor. Jesus nos ensina a fazer a obra por amor. O que te motiva a fazer a obra do Senhor? O que tem te motivado a estar aqui na casa de Deus nessa noite, a frequentar um domingo de culto? Qual é o seu motivo? Fazer esse serviço, dispor a cumprir a vontade de Deus. Meus irmãos, temos hoje uma quantidade muito maior do que na época de Cristo, de cristãos dispostos a serem colaboradores do reino. O grande problema é que uma boa parte tem intenções que não são o amor a Deus e o amor aos perdidos. Temos mais cristãos hoje do que na época de Cristo dispostos a serem colaboradores, mas a intenção, ela muitas vezes está corrompida. Jesus, no mesmo evangelho de Mateus, nos ensina no capítulo 22, quando ele vai responder ali os fariseus, os escribas, qual seria o grande mandamento. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a este, Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa deve ser, meus irmãos, a nossa motivação para fazer a obra do Senhor. Jesus amava o Pai acima de todas as coisas e amava o próximo como a si mesmo. Por isso ele se compadecia da multidão, por isso ele anunciava o evangelho, por isso ele empregava, ele ensinava, porque aquelas pessoas estavam aflitas, aquelas pessoas estavam perdidas, eram como ovelhas sem pastor. E Jesus nos ensina então a amar a obra do Senhor, ter amor por essa obra e, consequentemente, ter um amor a Deus, consequentemente, um amor ao próximo. É necessário, meus irmãos, compaixão. É necessário empatia, entender o sofrimento do próximo, ter misericórdia. E isso só irá ocorrer se o sentimento maior que nos move for o amor a Deus e o amor ao próximo. O apóstolo Paulo, falando sobre o amor como dom supremo, aos Coríntios, no capítulo 13 da sua primeira carta a essa igreja, ele diz o seguinte: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Infelizmente, meus irmãos, nos vemos nos dias de hoje igrejas repletas de cristãos que se dispõem a fazer a obra, mas com intenções erradas, com intenção errada. Não há compaixão, não há tristeza pelos que se perdem. Estão olhando somente para dentro, estão olhando somente para eles mesmos. E quando nós somos chamados por Deus, meus irmãos, para fazer a obra, precisamos internalizar isso, precisamos colocar isso no nosso coração. Não é por nós, não é por mim, não é por você. A motivação, meus irmãos, tem que ser divina e não pessoal. Não é o cargo que você vai exercer, não é o local, não é o seu interesse, mas é o amor a Deus que te move, é o amor a Deus que tem que te conduzir a fazer a obra do Senhor. Quando vejo aquele episódio muito conhecido, narrado pelo profeta Isaías no capítulo 6 do seu livro, quando ele tem a visão do trono e do seu chamamento,
ele vê ali o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele via os anjos, eles diziam: santo, 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 a terra está cheia de sua glória. E após ouvir a voz do Senhor perguntando: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, eu fico pensando, se tal fato acontecesse nos dias de hoje, acho que muitos cristãos, muitos de nós aqui nessa noite, talvez iriam se dispor ao Senhor, mas com ressalvas. Iria se dispor com ressalvas. Talvez dizendo: Senhor, eis-me aqui, mas eu pretendo trabalhar apenas no ministério da música. Senhor, eis-me aqui, mas eu só aceito se for aos domingos, eu não posso vir durante a semana, para mim é muito difícil. Senhor, eis-me aqui, mas se eu não for chamado para ser um grande líder, exercer um cargo com grande influência, para mim não dá. Muitos cristãos talvez responderiam a esse chamado com ressalva. E acredito que alguns nem com ressalvas iriam se dispor. Alguns nem com ressalva iriam se dispor. Talvez diriam: eu não tenho tempo. Eu não posso esse ano. Eu tenho alguns projetos. Eu não gosto de trabalhar com determinada pessoa. Eu tenho dificuldade em aceitar a liderança do pastor da igreja. Eu tenho dificuldade em aceitar determinada pessoa, e por aí vai. Nem com ressalvas ele se iria dispor, iria se dispor para a obra. Meus irmãos, quando a nossa motivação é o amor a Deus, nós entendemos perfeitamente que não se trata de nós. Nós entendemos perfeitamente que a nossa motivação é divina, então somos levados a fazer a obra do Senhor aonde quer que seja, da forma com que Ele requer que nós façamos. Semana passada, quem esteve presente aqui na igreja, no sermão do reverendo Gilmar, domingo passado, ele disse uma frase interessante ao pregar sobre a verdade. Ele falou o seguinte: aquele que crê na verdade, ele se dispõe para a obra, ele abandona tudo por causa dessa verdade. Aquele que crê na verdade, ele se dispõe para a obra, ele abandona tudo por causa dessa verdade. E em segundo lugar, então, Jesus nos ensina a fazermos a obra por amor. Fazermos a obra por amor. Mas em terceiro lugar, irmãos, Jesus nos ensina que devemos pedir ao Pai trabalhadores. Jesus nos ensina que devemos pedir ao Pai trabalhadores. Acompanhe o versículo 37 e o 38. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, Deus envia trabalhadores à sua seara em resposta à oração do seu povo. A grande questão aqui, meus irmãos, da necessidade de orar, ela não pode ser confundida com o descaso de Deus quanto ao seu povo. O descaso de Deus quanto à seara, não. Nem que Ele não enviará trabalhadores sem a nossa oração. É importante entendermos isso. A Bíblia nos ensina a orar, mesmo Deus já sabendo das nossas necessidades. Temos que orar em todo o tempo. Além do mais, o próprio Jesus, mesmo sendo Deus, meus irmãos, Ele nunca deixou de orar. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, ele nos instrui: orai sem cessar. Meus irmãos, quando são poucos os operários para uma abundante colheita, é inevitável que se perca uma parte do produto que foi semeado, ou uma grande parte do produto que foi semeado, porque falta trabalhadores. E nesse contexto de Jesus, até então, apenas um grupo de trabalhadores havia se alistado para estar ali com Jesus para o trabalho de buscar almas para o reino dos céus. Jesus possuía uma multidão que o acompanhava, no entanto, pessoas dispostas a pregar o evangelho eram poucas.
Nós precisamos entender que ao longo da história, Deus chamou homens em momentos críticos, diante de situações emergenciais. Deus chamou homens em momentos críticos, diante de situações emergenciais, e toda a sua palavra, a gente percebe, a gente vê claramente esse tipo de exemplo. Deus escolheu e chamou Noé devido à condição pecaminosa do povo, o estado de depravação que a humanidade se encontrava nos tempos de Noé. Deus então chama Noé. Deus escolheu e chamou Moisés para libertar o povo da escravidão no Egito. Era algo extremamente necessário naquele momento. Davi, meus irmãos, foi escolhido por Deus diante da necessidade que o povo tinha de um governador cujo coração fosse conforme o coração do próprio Deus. E a maior necessidade de todas, que é a salvação, fez com que o Pai enviasse seu próprio Filho ao mundo. Deus, então, Ele levanta homens em toda a história para pregar o Evangelho, para momentos críticos, para anunciar, para trazer solução, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ao longo da história da igreja, e nós podemos citar na época dos reformadores, Lutero, Calvino, os pré-reformadores, os pós-reformadores, nós vemos que Deus levanta homens o tempo inteiro diante da necessidade do momento, diante da necessidade da igreja. Meus irmãos, às vezes, como igreja do Senhor, lamentamos tantas coisas, temos grandes objetivos, e nós falamos muito disso às vezes na classe da mocidade, tantos anseios que nós temos como igreja do Senhor, de avançar, de crescer, e aí nós deparamos que falta material humano, falta homens e mulheres dispostos a fazer a obra com a intenção correta no coração, falta trabalhadores, tanto, meus irmãos, para semear quanto para colher. E o que vemos na maioria das vezes, em grande parte, são cristãos sem vontade, sem ânimo, sonolentos, cristãos vagarosos, alheios, completamente alheios à demanda da igreja. Falta amor pela obra, falta amor pelos perdidos. Nós precisamos despertar, como trabalhadores, precisamos acordar. O momento é urgente, mas Jesus, meus irmãos, Ele não coloca apenas dificuldade diante de nós. Quando Ele fala, os trabalhadores são poucos e a seara é grande, ao mesmo tempo Ele já traz a solução. E Ele fala, roguem, orem, peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Jesus nos ensina a clamar por trabalhadores nessa seara. Meu irmão, se você tem anseio por trabalhar na obra do Senhor, por ver a igreja crescer, por ver a igreja cumprir de forma mais ampla a sua missão, se você anseia ver homens e mulheres serem levantados no nosso meio para serem verdadeiros discípulos, líderes, servos, cheios de vontade, de amor pela obra, ore. Ore, dobre seus joelhos, ore, rogue ao Pai da seara, ore, rogue ao Senhor da seara, meu irmão, que envie trabalhadores, rogue ao Senhor da seara que traga ânimo aos trabalhadores desanimados, rogue ao Senhor da seara que te levante como um trabalhador. Muitas vezes nós olhamos esse texto como se os trabalhadores estivessem só do lado de fora. E a igreja está repleta de trabalhadores desanimados, que não estão motivados, ou com intenções erradas. E a gente precisa clamar a Deus, para que traga sim novos trabalhadores, mas que aviva essa obra em nós, como trabalhadores que já estão aqui, que nos anime, que nos dê força. Precisamos nos levantar. Isso é urgente, meus irmãos. Isso é uma demanda urgente. Concluindo, em primeiro lugar,
Jesus nos chama então para sermos proclamadores do Evangelho. Em segundo lugar, Jesus nos chama e nos ensina a fazer essa obra por amor. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina que devemos pedir ao Pai trabalhadores para essa seara. Pedir ao Pai trabalhadores. E quando olhamos para a igreja atual e percebemos que esses ensinamentos são deixados de lado, que a maior motivação do cristianismo hoje, nos nossos tempos, não é divina, e sim extremamente pessoal, nós vamos perceber que a seara, ela continua grande. Porém, é importante frisarmos isso, diferente da época de Cristo. Hoje nós temos muito mais trabalhadores que se dizem discípulos, que carregam o nome de cristãos, que falam que estão realmente trabalhando nessa seara, exigem, às vezes até mesmo determinam recompensas, retribuições, bênçãos, mas sequer tem coragem de lançar uma semente na terra. Sequer tem coragem de lançar semente na terra. São incapazes de plantar, são incapazes de colher, não merecem recompensa nenhuma, pois não desenvolvem trabalho algum, são incapazes de dedicarem um pouco do seu tempo ao Senhor da seara. Meus irmãos, nosso Deus tem nos chamado para esse trabalho, tem convocado eu e você para esse serviço. E qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a minha resposta? A nossa resposta diante desse chamamento, como foi o do profeta Isaías, diante desse alerta que Jesus fala que a seara é grande e os trabalhadores são pouco, qual tem sido a sua resposta como servo do Senhor? Será que é eis-me aqui, envia-me a mim, como foi o do profeta Isaías que eu citei? Ou será que a sua resposta é não posso agora, não tenho tempo, mande outro, eu tenho outros projetos? Qual tem sido a sua resposta diante desse chamado? Eu gostaria de encerrar esse sermão lendo 3 estrofes de um hino que está no nosso cenário, um hino pouco conhecido. Hoje eu, até conversando com o Marcos, eu falei que eu nunca o escutei aqui na igreja sendo cantado, e até por isso que eu não pedi a equipe de louvor para cantar. Mas o hino, eu gostaria que os irmãos abrissem, eu vou apenas ler as estrofes desse hino, hino de número 318, hino 318, que foi escrito por William Edwin, um pastor batista, sulista, veio dos Estados Unidos, foi um pioneiro no trabalho missionário aqui no Brasil, chegou alguns anos depois de Asbel Green Simonton, e esse pastor batista, ele escreveu alguns hinos, entre ele esse 318, Ceifeiros do Senhor, que além de ser um hino que tem uma melodia muito bonita, é um hino também que tem uma letra maravilhosa, um verdadeiro poema. Eu gostaria de encerrar esse sermão lendo as 3 estrofes desse hino, que os irmãos acompanhem. Diz assim: Ceifeiros do Senhor, ceifeiros da seara santa, com poucos fracos sois, mais forte é Cristo vosso mestre, avante, avante pois. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se o onipotente é vosso mestre, por que desanimar? Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Muito bonito esse hino. E eu gostaria de encerrar então esse sermão com essas 3 estrofes. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações e que nós realmente possamos estar com os corações voltados a assumir esse chamado, a ouvir a voz do Senhor e dizer: eis-me aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações, ó Pai.
Obrigado porque ela é viva e eficaz, ó Pai. Obrigado porque ela é atemporal, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque ela serviu nos tempos ali quando Cristo caminhava na terra, ó Pai, para seus discípulos, e ela serve para nós hoje também, ó Pai. Ó Deus, nos desperta como cristãos, ó Pai, a fazer a Tua obra, a proclamar o Teu Evangelho, ó Pai, a fazer isso com amor, ó Pai, com a intenção correta, amando o Senhor acima de todas as coisas, ó Pai, e nos despertando também, ó Pai, para entender que existem muitas pessoas mundo afora que precisam, ó Deus, serem acolhidas pela Tua palavra, ó Pai. Estão como ovelhas perdidas, ó Pai, nós precisamos alcançar essas pessoas através da Tua palavra. Nos ajude, ó Pai. Por isso rogamos a Ti, ó Pai, que é o Senhor da seara. Desperta-nos, ó Deus, para que possamos, ó Pai, fazer a Tua vontade, cumprir a Tua vontade, ó Pai, nos dispor, ó Pai, a buscar em primeiro lugar o Seu reino, ó Deus, em todo o tempo das nossas vidas, ó Pai. Traga novos trabalhadores, ó Pai. Traga pessoas, ó Pai, com corações queimando de vontade, ó Pai, de fazer a Tua obra, mas aviva também a Tua obra em nós, ó Pai. Que nós, como igreja do Senhor, ó Pai, possamos ter os corações, ó Pai, despertados, ó Pai, a fazer a Tua obra com amor, ó Pai, não exigindo nada, porque nós não temos como exigir nada do Senhor, ó Pai. Toda a nossa suficiência vem de Ti, ó Pai. Ai de nós, assim como o apóstolo Paulo nos disse, ó Pai, ai de nós se não pregar o Teu Evangelho. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, nos ajude, em nome de Cristo Jesus, amém.